Boa noite, pessoal. Entrando agora para nossa live. Vou só escrever o tema aqui para a gente começar. Simbora! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento das plagiocefalias e estratégias que você, fisioterapeuta, precisa ter no seu raciocínio clínico para conseguir tratar as plagiocefalias em 4 atendimentos, tá? Então, a gente sabe que é uma demanda gigantesca, tá acontecendo demais nos nossos consultórios. As pessoas estão cada vez mais enxergando as assimetrias, as famílias estão cada vez mais conscientes do que uma assimetria craniana ela pode causar no paciente, certo? Então, isso está tendo uma demanda altíssima no nosso consultório, é um tema importantíssimo para quem trabalha com pediatria, tá? Então, se você é fisioterapeuta pediátrico, se você já trabalha com a pediatria, com desenvolvimento motor, com neuro, você sabe que isso também chega no seu consultório e pode estar influenciando no seu tratamento, tá? Já tem estudos, inclusive, que mostram as relações das assimetrias cranianas com atraso do desenvolvimento motor, beleza? Então, quem já é fisioterapeuta, fica aqui. Quem está querendo entrar nesse mundo aí também, quem está engatinhando dentro da pediatria, fica aqui também, porque a gente vai discutir muita coisa legal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, sou especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas e sou criador do método TEMAP, que é o Terapia Manual Avançada Pediátrica. E hoje aqui a gente vai discutir as 4 estratégias que eu vou deixar para vocês terem como raciocínio clínico para conseguir gerar resultado, tratar a plagiocefalea em 4 atendimentos, beleza? Para a gente adentrar no nosso tema, a gente precisa de um contexto. Para dar uma contextualizada, a gente precisa entender um pouquinho sobre as assimetrias cranianas, tá? A gente vai falar sobre plagiocefalias, mas existem alguns outros tipos de assimetrias cranianas. E quando eu falo de assimetria craniana, é tudo aquilo que foge, de acordo com a literatura, de um padrão de um crânio que é considerado normal, certo? Então, por exemplo, eu trouxe o meu exemplo anatômico aqui da minha cabecinha. Então, quando a gente fala de uma cabeça normal, ela precisa ter esse formato, certo? Isso é um crânio ok. Dentro da literatura é considerado como um crânio normal, dentro dos padrões da normalidade. Só que existem algumas alterações que podem ocasionar em assimetrias cranianas. E uma delas, como, por exemplo, são as plagiocefalias. Então, quando eu falo de plagiocefalia, eu falo de um formato de um crânio oblíquo, né? O bebê ele vai apresentar, quando a gente olha, faz uma anamnese visual ali, quando a gente dá uma olhada, o bebê pode apresentar um crânio mais ou menos aqui desse formato. Gente, tá tendo eco para vocês? Me falam aí se vocês estão me ouvindo bem. É porque é minha primeira live nesse local, quero saber se está tudo ok, certo? Então, quando a gente fala de plagiocefalia, o crânio do bebê vai ter esse formato oblíquo, certo? E isso pode ser, Mariana, um pouco, certo? Eu tentei deixar a janela aberta, vou tentar ver o que é que eu faço da próxima, mas agora não tem como eu resolver. Vai assim mesmo, beleza? Show de bola, obrigado. Se vocês estiverem ruim de me entender, vão me avisando, tá certo? E aí, quando a gente fala de plagiocefalia, existem algumas possíveis causas que o bebê pode desenvolver essa disfunção. Pode ser por questões do período gestacional, pode ser por um torcicolo congênito, certo? Então a gente sabe que o torcicolo ele é hoje o maior causador das plagiocefalias posicionais, tá? Já é descrito isso na literatura, inclusive, certo? E posições intrauterinas também podem influenciar no bebê apresentar algum tipo de assimetria. O bebê ele ainda pode apresentar, por exemplo, uma tensão em sutura lambidoida, certo? Pode ser apenas um cavalgamento, uma tensão, mas também pode ser um fechamento precoce de sutura. Então isso vai ser uma plagiocefalia sinostótica. Existe um fechamento ali antes do tempo, né? Uma calcificação antes do tempo. Isso aí quem resolve é o cirurgião, beleza?
a gente trabalha com as posicionais, tá? Então o crânio ele vai crescer nesse sentido oblíquo. Então, literalmente, essa cabeça ela não consegue se desenvolver, ó, para cá, certo? Ela vai ter esse formato aqui. Isso é uma plagiocefalia. Quando a gente fala de outros tipos de assimetria, nós temos também as braquicefalias, que é aquele crânio que quando a gente olha de lado, ele é um crânio curto, certo? Então ele não consegue se desenvolver nesse sentido antero-posterior. O crânio vai apresentar esse formato retificado, pontudo e curto, certo? E curto. E geralmente vai ter um crescimento de topo de cabeça, que isso é um sinal grave de moldamento de meninges, moldamento craniano, certo? Isso é um sinal clínico que a gente observa muito. Quando a gente olha de cima, esse crânio ele é super largo. Então, essa cabeça ela perde essa capacidade de crescer no sentido antero-posterior. Ela tem mais facilidade de crescer para as laterais. Então, a gente consegue observar um desenvolvimento desses temporais muito grande, certo? Desses parietais, desses temporais, a gente vê esse alargamento craniano, certo? E quando vemos de lado, é esse crâniozinho curto. Isso é considerado por uma braquicefalia e pode ter alguns motivos que o bebê desenvolve isso. Pode ser um bloqueio, por exemplo, bilateral na cervical desse bebê? Pode. Ele não experimenta as laterais, fica prostrado lá sempre em decúbito dorsal e essa parte do crânio está sempre em contato com a superfície rígida do colchão, do bebê conforto, na hora de pegar no colo, certo? E esse contato em excesso com essa região aqui acaba fazendo essa pressão exagerada nessa região e o crânio ele perde essa capacidade de crescer para esse sentido antero-posterior e ele vai se desenvolvendo mais para as laterais, tá? Isso é uma braquicefalia. Pode ser ainda também uma dolicocefalia, certo? Já mudou aí na literatura. A escafocefalia a gente fala quando é mais um fechamento mesmo de estrutura craniana, mas a dolicocefalia é esse padrão dessa cabeça mais comprida, certo? É aquele crânio que quando a gente olha de lado, ele tem esse formato mais comprido. E quando a gente olha de cima, ao contrário da braquicefalia, ele não consegue se desenvolver para as laterais. Ele se desenvolve muito para o sentido antero-posterior. Então é aquele crânio alongado, certo? Isso pode ser, por exemplo, uma sutura sagital fechada antes do tempo. Então isso é uma assimetria craniana, uma escafocefalia sinostótica. Mas pode ser apenas uma sutura com pouca mobilidade, certo? E esse crânio perde essa capacidade de crescer e se desenvolver para as laterais. Então, basicamente, a gente tem esses três tipos de assimetrias cranianas, onde a plagiocefalia e a braquicefalia, elas são as mais recorrentes, tá? Elas são as que a gente mais vê no nosso consultório. A escafocefalia e a dolicocefalia são mais raras, mas elas sim existem. Cada assimetria craniana existe um tipo de disfunção específica que faz com que o bebê desenvolva aquele tipo de crânio, tá? E aí é nisso que eu já entro, por exemplo, como é que eu e você que trabalhamos com esse raciocínio da terapia manual avançada pediátrica do TEMAP, a gente consegue tratar esses pacientes. Porque a gente precisa literalmente treinar o nosso raciocínio e começar a pensar fora da caixa. É tentar entender quando aquele paciente chega lá no nosso consultório, o que é que ocasionou, certo? Por que esse bebê está apresentando esse tipo de cabeça? Quais são as estruturas que estão influenciadas nesse tipo de assimetria craniana, certo? E quando a gente fala nisso, eu falo, por exemplo, na plagiocefalia, que é a mais recorrente, é o que a gente vai discutir aqui hoje. A grande maioria das plagiocefalias são ocasionadas por um torcicolo, certo? Então, você, fisioterapeuta, a primeira coisa que precisa entender é, chegou uma plagiocefalia no seu consultório, você precisa saber avaliar se esse paciente apresenta um torcicolo congênito, certo? Porque é ele a grande causa das plagiocefalias posicionais,
certo? Ele tem relação direta com esse tipo de assimetria craniana. E quando eu falo saber identificar, é porque existem muitos sinais que vai muito além do paciente apresentar apenas um bloqueio cervical. O torcicolo congênito do paciente ele vai apresentar só um problema de rotação? Não. Existem outras apresentações clínicas que o bebê pode apresentar, pode mostrar para a gente lá no nosso consultório, que fala muito se ele pode ter um torcicolo congênito, certo? Tem muitas lives aqui, salvo, falando sobre torcicolo congênito, mas a gente vai falar sobre torcicolo aí no decorrer desses dias, tá? Porque é muito importante, certo? Então a primeira coisa que você precisa ter nesse raciocínio é saber identificar esse torcicolo congênito. É assim que a gente começa a entender e a tratar de forma assertiva as assimetrias cranianas. Porque se o paciente ele chega com um tipo de plagiocefalia, o que é que eu adianta eu querer tratar diretamente esse crânio se eu não vou conseguir fazer com que esse paciente consiga ter uma descarga de pressão nesse crânio, certo? Quando está dormindo, quando está parado, quando está no colo dos pais, certo? Eu não vou fazer com que esse paciente não consiga ter variabilidade de postura, certo? Porque o paciente que tem torcicolo, literalmente, ele apresenta vícios posturais, certo? Então não adianta eu querer tratar uma assimetria craniana sem antes eu conseguir entender se esse paciente ele tem um torcicolo ou não, certo? Gente, vocês estão fazendo perguntas aí? Pode fazer e no final eu respondo todo mundo, tá? Beleza? Combinado? Certinho? Então, um torcicolo congênito ele pode ser ocasionado já lá desde o período gestacional. Como é que foi essa gestação? Certo? Como é que foi esse parto? Precisou induzir? Não precisou induzir? Foi com miso ou foi com ocitocina? Porque existem diferenças nessa indução, certo? Uma é mais prejudicial do que a outra, tá? A gente precisa entender. Precisou usar fórceps? Precisou usar ventosa para conseguir tirar esse bebê? Foi parto cesárea ou foi parto normal? Quanto tempo de parto foi? Teve alguma intercorrência? Como era que estava o posicionamento desse bebê lá no período gestacional? Ele foi pélvico? Ele foi transverso? Teve diabetes gestacional? Certo? Com quantos quilos nasceu? Com quantos centímetros? Mãe, tu tinha uma barriga muito grande? Gente, tudo isso são informações que a gente precisa ter na nossa anamnese e na nossa avaliação, porque isso nos diz muita coisa de como é que pode estar a saúde daquele bebê, de como é que pode estar a mobilidade tecidual daquele bebê, de todas as estruturas, certo? Da pelve, da coluna, dos ombros, da cervical, da cabeça. Beleza? Então são perguntas que precisam estar na sua avaliação porque vai nos dar um feedback muito importante. Então imagina, por exemplo, aqui das situações, mas existem milhares. Se esse paciente, por exemplo, ele foi um paciente pélvico, certo? A gente sabe que um paciente pélvico ou paciente transverso são as piores posições que o paciente pode ficar lá no período gestacional porque ele recebe muita compressão no corpo. Quanto mais compressão, mais disfunção de mobilidade. Disfunção de mobilidade é o que eu e você conseguimos tratar com a terapia manual avançada pediátrica, certo? Então, entende que são situações importantes. Se o paciente ele ficou pélvico no período gestacional, ele recebeu muita compressão lá na região do quadril dele, certo? Principalmente ali na região do sacro. E olha que interessante, o sacro ele tem conexão direta com a base do crânio do nosso paciente. Certo? Ligações anatômicas pela dura mater, que é uma fáscia, um tecido que começa, se fixa lá no sacro, lá embaixo, recobre toda a coluna e vem se fixar aqui na base do crânio, lá no osso occipital, certo? E é do osso occipital com o osso temporal que tem ali passagens de estruturas muito importantes, certo? Uma delas, por exemplo, é o nervo acessório, que é um nervo motor importantíssimo aqui para a atividade do músculo ECOM. Então, eu quero dizer para vocês que se esse paciente tem uma disfunção lá embaixo, na pelve, lá no sacro, essa dura mater, essa fáscia, esse tecido que sai lá de baixo,
recobre toda a coluna e se fixa lá na base do crânio, ele pode estar tracionando essas estruturas, fazendo um bloqueio do forame jugular, diminuindo a luz desse forame jugular, que é onde passa, por exemplo, o nervo acessório. Isso então vai fazer com que esse nervo ele fique irritado, certo? Com que esse nervo fique hiperestimulado, fazendo com que essa musculatura cervical ela vai ficar tensionada. Ícaro, pode ser uma das causas do bloqueio em rotação do paciente? Bimba, pode. Certo? E aí, esse bloqueio cervical, essa falta de mobilidade cervical, fez com que esse paciente adotasse uma postura viciosa, sempre para o mesmo lado, e essa região do crânio, que está sempre em contato com alguma superfície rígida, colchão, bebê, conforto, colo, não consegue se desenvolver. Então, o crânio cresce em todos os outros sentidos e aqui começa a ficar... Aqui não se desenvolve, certo? Se mantém aqui, certo? Existem autores que falam que suturas com pouca mobilidade são ossos que não vão se desenvolver, certo? Porque os ossos do bebê eles são todos abertos? Porque o crânio do bebê existe a fontanela, a moleira, a famosa moleira, certo? Porque os ossos precisam conseguir acompanhar esse crescimento cerebral, que nos 2 primeiros anos de vida do bebê é um crescimento muito rápido, certo? Se nossa cabeça já fosse toda fechada, toda calcificada, como era que esse cérebro ia se desenvolver, certo? E uma sutura com pouca mobilidade, ou seja, com tensão em cima dela, é um osso que não vai se desenvolver, certo? Então, estão começando a entender que o raciocínio da terapia manual avançada pediátrica é o que faz a gente ser mais assertivo no nosso tratamento, porque se esse paciente apresenta essa cabeça lá no nosso consultório, eu não vou simplesmente orientar as mães, que nem muito pediatra faz, outros profissionais que trabalham com a pediatria, a mãe é assim mesmo, começa a estimular por outro lado que vai melhorar. Não vai melhorar, certo? Não vai melhorar. Primeiro porque esse bebê não vai suportar em apenas fazer estímulo, por outro lado, ele vai sentir desconforto, certo? Ele vai continuar mantendo esse vício postural e quanto mais vício postural ele tem, mais esse crânio não vai se desenvolver nessa região que está sempre em contato com a superfície rígida. Beleza? Então a gente precisa, a primórdio, certo? É tratar o torcicolo. Foi ele que causou a assimetria craniana, certo? E essa, pessoal, é uma das possibilidades do torcicolo. Existem milhares de possibilidades que fazem com que o bebê apresente um bloqueio cervical. Essa é uma das. Existem muitas outras, certo? Então é isso que a gente precisa ter. É raciocínio clínico e entender a disfunção. O que é que está ocasionando aquilo ali? Beleza, tratei esse torcicolo congênito. O que é que eu faço agora nesse crânio? Ele está torto, certo? Qual tipo de assimetria é? Tá? Quais são as estruturas que podem aqui estar desbloqueadas com falta de mobilidade? Ah, é uma plagicefalia? Então talvez essa estrutura lambdoide esteja aí disfuncional, certo? Será que não? Vamos avaliar. Então a gente precisa aplicar testes específicos, entender como é que funciona para a gente conseguir enxergar e identificar essa disfunção, certo? Inclusive, já aproveitando, eu faço o convite aqui para vocês para o meu evento workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, que vai acontecer no próximo mês, evento 100% online gratuito, onde eu vou ensinar para vocês, numa sequência de 3 aulas, para vocês conseguirem tratar o paciente de vocês em 4 atendimentos, certo? Entender, saber identificar, entender e tratar as disfunções pediátricas em 4 atendimentos. Quem quiser aí participar, comenta pediatria aqui que vocês recebem um link, beleza? Certo, gente? Beleza, falei sobre... Eita, Marinho falou, este mês, já estamos em maio. Verdade, é esse mês. Tô tão doido, gente. Esse negócio de consultório, olha, eu acho que eu perdi uns 10 anos de vida depois desse consultório novo. Esse negócio de reforma. Bora lá, então falei para vocês sobre as assimetrias cranianas, falei sobre a plagicefalia e que o grande causador da plagicefalia é o torcicolo congênito. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar esse torcicolo congênito.
certo? E saber identificar o que é que está causando esse torcicolo congênito, tá? Gente, não dá mais para vocês terem o raciocínio de que torcicolo congênito é só alongar pescoço. Não é. Certo? É por isso que na época da nossa faculdade, ou é por isso, você já deve ter passado por isso, chegou o paciente com torcicolo para você, você fez 10, 15, 20 sessões e nada de melhorar. Certo? Por quê? Porque o torcicolo vai muito além do que a cervical. Certo? Muito além da cervical. Fora que o músculo, ele é um grande empregado da empresa. Fazendo uma analogia aqui agora, ele só entra em tensão porque existe alguma outra estrutura que está disfuncional fazendo com que ele entre em tensão. A gente vai falar sobre isso aqui, que é a hierarquia dos tecidos, certo? Então, estão começando a enxergar a importância de vocês terem todo esse conhecimento para conseguir ajudar o paciente de vocês, para vocês conseguirem gerar esse resultado e tratar as disfunções pediátricas, nesse caso dessa live aqui em 4 atendimentos, certo? A gente precisa de conhecimento, tá? E conhecimento certo, direcionado, que faz a gente conseguir tratar o nosso paciente, tá? E falando diretamente das plagiocefalias, antigamente falava-se muito, Ícaro, parece que virou moda, agora tudo é assimetria craniana, tudo é torcicolo. Não, gente. Sempre existiu, certo? Na verdade, o que está acontecendo é que hoje os profissionais estão conseguindo enxergar melhor essas disfunções, certo? E as famílias não estão mais engolindo esses profissionais que estão atrasados e falando, mãe, pai, é assim mesmo. Quando ele começar a sentar, vai melhorar. É assim mesmo. Quando o cabelinho crescer, esconde, é só estética. Mesmo que fosse só estética, estética também é importante, certo? Atrapalha a questão social dessa criança, desse adulto, certo? Então, está cada vez mais chegando essa demanda no nosso consultório, certo? As famílias estão tendo essa consciência, mesmo que ela tenha orientações de profissionais que não precisa se preocupar, que é assim mesmo, que vai melhorar com o tempo, que o cabelo esconde, as famílias não estão mais aceitando isso e está cada vez mais procurando profissionais capacitados para tratar esse público. E aí, vocês estão preparados para atender e conseguir gerar resultado de verdade? Certo? Vocês têm conhecimentos específicos para conseguir tratar esse público? Certo? Então a gente já sabe hoje que as plagiocefalias, as assimetrias cranianas, ela não é só uma questão estética, certo? Não é só uma questão estética, já tem estudos falando sobre todas as questões que podem estar influenciando e que podem influenciar na saúde desse bebê com assimetria craniana, certo? Tem estudos falando sobre atraso do desenvolvimento motor, tem estudos falando sobre atraso da fala, certo? Tem estudos falando sobre cognitivo, atraso do cognitivo na escola, de crianças que têm plagiocefalias, têm atraso na escola, certo? Tem problemas relacionados com mordida cruzada, DTM, tá? Alterações faciais, e aí entra a estética, certo? A gente sabe que à medida que essa plagiocefalia ela é mais grave, isso vai se tornando um problema também de face. Essa assimetria começa a chegar na face. Então a gente começa a enxergar uma testa mais alta do que a outra, um olho mais alto do que o outro, uma orelha mais aberta do que a outra, uma aba do nariz mais aberta do que a outra, mordida cruzada, então essa mandíbula ela é arrastada para frente, certo? Disfunções orais, o bebê pode ser um respirador bucal por causa disso, certo? E olha que interessante, tem um estudo de uma fisioterapeuta europeia que ela estuda dores de cabeça há muitos anos, mais de 30 anos. Todos os estudos, referências que a gente tem de dor de cabeça e enxaqueca são dela, ela é muito boa. E ela começou a observar que todo paciente que chega com enxaqueca migrante lá, do tipo migrante no consultório dela, ela fazendo os testes, quando ela aplica um teste de mobilidade de base de crânio, de cervical alta, todos os pacientes têm bloqueio nessa região.
E de onde é que vem isso? Alguém adivinha? Do torcicolo, certo? Existem muitos pacientes que têm um bloqueio de base de crânio, certo? Que limita esse movimento cervical, está relacionado com o torcicolo, certo? E isso se perdura, ele dá um jeito de se desenvolver, porém o fluxo sanguíneo das artérias vertebrais que vai lá irrigar o lobo occipital, ele está diminuído. Isso a longo prazo pode causar uma enxaqueca. Olha que doideira. Olha a importância do nosso papel para a sociedade, certo? E eu acho isso o mais encantador da pediatria, né? Da fisioterapia, a gente que trabalha com a terapia manual, é nós tratarmos a disfunção antes que ela se torne um problema, né? É eu tratar um torcicolo antes que ele se torne uma enxaqueca crônica na vida adulta desse paciente. É a gente tratar uma plagicefalia posicional antes que ela se torne uma mordida cruzada, antes que ela se torne um problema de DTM, certo? Lá na vida adulta. Olha a importância do nosso tratamento para esses bebês, certo? Olha o quanto a gente pode ajudar esses futuros adultos, né? Comecem a enxergar o potencial de vocês, beleza? Isso é muito importante, certo? Então, é muito importante vocês começarem a enxergar todo esse contexto e ter todo esse raciocínio, porque é assim que a gente começa a ter resultados satisfatórios lá no nosso consultório, certo? A gente sabe que hoje, por exemplo, já tem isso descrito na literatura, cerca de 30 a 33% dos bebês, eles vão apresentar uma disfunção de torcicolo, certo? Isso é muito, gente. Isso é muito, certo? Além disso, a gente sabe que ele é um principal causador das plagiocefalias. E olha que interessante, falando de estudo, teve um estudo que foi publicado que depois dessa norma virou-se lei há um tempo atrás, há anos atrás, quando a Sociedade Americana de Pediatria deu a orientação que todo bebê deveria dormir de barriguinha para cima, certo? Para evitar a morte súbita. Realmente evitou a morte súbita, mas em contrapartida aumentou em 600% as plagiocefalias, as assimetrias cranianas no neonato. Olha que loucura, certo? Então as pessoas estão começando a entender que não é normal e que sim precisa de tratamento. Certo? E segundo o guideline mais atual de pediatria, o tratamento padrão ouro para as assimetrias cranianas, e falando especificamente aqui da plagicefalia, é a fisioterapia. Certo? Nós somos os profissionais capacitados para tratar esse público. Certo? Você só precisa do conhecimento direcionado para conseguir tratar. Beleza? Mas só em vocês estarem aqui hoje já me diz muita coisa sobre vocês. Todo mundo comprometido. Quero todo mundo lá no nosso evento workshop. Beleza? Certinho, gente? Quem tiver dúvida vai mandando aí, tá? Depois eu vou comentando tudo. A Adria botou, foi isso que me encantou, depois de tratar tantos adultos que foram crianças não tratadas. Eu gosto de falar que os adultos são crianças estragadas, né? Nós somos crianças estragadas. Era para ter sido atendido, mas não tivemos a sorte de passar por um profissional qualificado, né? Certo? Sim, falando agora das assimetrias cranianas e de tratamento, tem muita gente que fala, Ícaro, e qual é o melhor tratamento? É fisioterapia ou é o capacete? Certo? Gente, não existe o melhor, tá? Existe o que é mais indicado para aquele paciente naquele momento que ele se encontra, tá? As órteses cranianas, elas são indicadas para pacientes que apresentam assimetrias cranianas de moderada a muito severas, certo? E a dependendo da idade dele. Antes disso, a grande maioria das assimetrias e das plagiocefalias, ela vem indicada com um tratamento fisioterapêutico. O tratamento mais indicado é a fisioterapia, certo? Então não existe o melhor, existe o que é mais indicado para ela naquele momento, certo? Então, como eu falei para vocês no início,
Para a gente conseguir ter resultados satisfatórios no nosso consultório, a primeira coisa primordial é entender como acontece essa disfunção, certo? Entender como acontece essa disfunção, a gente vai entender quais são as estruturas que estão influenciadas naquele tipo específico daquela simetria craniana. Dei o exemplo para vocês das braquicefalias, que a cervical alta pode ter um bloqueio bilateral, o bebê não consegue olhar nem para o lado e nem para o outro, certo? Mas pode ser também um tônus muscular baixo, sim. Na plagiocefalia, falei do torcicolo congênito, que é o causador principal da plagiocefalia posicional, certo? E quando a gente fala do torcicolo, ele causou esse tipo de disfunção. E aí essas disfunções são estruturas específicas envolvidas ali na plagiocefalia, como por exemplo a sutura lambidóide, a cervical alta desse paciente, as meninges intracranianas. E quando eu falo de meninge, não adianta a gente tratar só o crânio se o início dela, a fixação dela começa lá embaixo na pelve. Certo? Olha o raciocínio aí acontecendo. Tá anotando todo mundo? Certo? Isso é uma das possibilidades. Tá? Então a gente precisa avaliar quadril, a gente precisa avaliar a fáscia, a gente precisa avaliar a meninge, a sutura, os ossos, a cervical alta, certo? Aplicar testes específicos para tudo isso. Sair desse limbo de só tratar com alongamento e estímulo, né? Não, a gente tem técnica para trabalhar qualquer estrutura específica, certo? Todas elas, todo o corpo, certo? A terapia manual avançada pediátrica consegue fazer isso. Beleza, gente? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo responder alguém. Quem quiser ir perguntando, joga duro. Josiane falou, o torcicolo congênito causa, o bebê sente dor? Sente, certo? Ele sente desconforto, é por isso que ele não consegue olhar para os dois lados, né? Porque quando ele tenta olhar para o lado que tem a dificuldade, é desconfortável, então ele mantém aquela postura ali, certo? Lembrando também, gente, quando fala assim de torcicolo, todo mundo só fica preocupado com a mobilidade, né? Mas o torcicolo ele vai muito além disso, ele altera o sistema sensorial da criança, certo? Ele altera o desenvolvimento motor, tá? O bebê, ele está sentindo dor o tempo todo, então o bebê ele não tem capacidade de interagir com o ambiente, então isso pode influenciar até na questão do desenvolvimento neural dessa criança, desse bebê, certo? Renata botou, na plágio, quais suturas estão mais prejudicadas, certo? Renata, falei aqui para você, não sei se você estava no início. Mas quando a gente fala de uma plagiocefalia posterior, por exemplo, a lambidóide é uma estrutura que sempre precisa ser tratada, tá? Porque ela está muito ligada à plagiocefalia. É porque estou procurando aqui a perguntinha de vocês. Eu lembro que tem mais um aqui embaixo. Foi. Certo, gente? Então, quem tiver dúvida, vai perguntando aí. Beleza? Certinho? Doutora Marime, gestação sem qualquer intercorrência, bebê 7 meses, marco motor de 3 meses, torcicolo e plagiocefalia, torcicolo posicional devido à intensa permanência em cadeirinha e bebê conforto. Nossa, tá bem atrasado, hein? Marime, veja só, a gente precisa entender o contexto dessa gestação, certo? A gestação não necessariamente precisa ter tido intercorrência para nos dizer alguma informação importante, tá? Sei lá, diabetes gestacional, precisou ficar de repouso. Não. Essa mãe, ela teve uma capacidade de expandir bem essa barriga. Foi a primeira gestação, por exemplo, certo?
Já tem estudos que falam que primíperas têm uma maior incidência do bebê nascer com torcicolo, porque esse útero ele nunca ficou grávido na vida, né? Então ele precisa sair de uma posição pélvica e se transforma num órgão abdominal, certo? Então, geralmente, primíperas elas têm bebês com torcicolo porque esse útero ele nunca teve essa capacidade de elasticidade e o bebê se desenvolve num lugar mais apertado, tá? Então, eu não acredito que o torcicolo tenha sido a causa devido a ele ter ficado muito tempo na cadeirinha, não. Eu acho que pode ter sido por alguma questão do período gestacional, certo? Então, aí você falou, foi primípera. Já é uma grande chance desse bebê ter ficado mais apertadinho e ter tido disfunções corporais mesmo, certo? Em outros tecidos, fáscia, meninge, pelve, tá? A gente precisa avaliar e testar tudo isso, beleza? Em prematuros e da gestação para o tratamento da plágio devido ao risco de sangramento. Depende de como é que está a saúde desse paciente, certo? Lá no período ainda de internação, a conduta que a gente pode fazer nesses pacientes é fazer o reposicionamento, certo? É mudar, por exemplo, o decúbito. A grande causa dos pacientes que ficam internados nas UTIs e a grande causa das assimetrias cranianas em bebês internados nas UTIs é a falta de mudança de decúbito daquele paciente, né? Então, o bebezinho ele não tem ainda uma autonomia motora, então ele fica sempre naquela posição. A equipe não muda o decúbito desse paciente, então isso causa assimetria craniana, infelizmente, nesses bebês, tá? Então, a intervenção que a gente pode fazer em hospital é fazer essa mudança de decúbito. É muito importante, beleza? Marinho falou, foi a primeira gestação. Então, Marinho, por isso que eu falo, não acho que o torcicolo foi causado pelo sentar lá na cadeirinha, não. Pode ter sido por questões do período gestacional, beleza? Então, a gente tem que avaliar o corpo todo desse bebê, né? Entender aí qual foi a estrutura que entrou em disfunção. E a falta de troca de decúbito pode levar a um torcicolo também? Pode, certo? Não tem variação de postura, o bebê não experimenta, não trabalha aquelas musculaturas, beleza? Então isso pode ajudar também, certo? Então é importantíssimo a gente fazer essa troca de decúbito. Beleza? Vai, gente, perguntando, vai. Simbora. Vocês já estão inscritos no nosso evento, workshop, fisioterapeuta referência na pediatria. Comenta pediatria aqui, que vocês recebem um link de inscrição. Vai ser 100% online, gratuito, evento de uma semana, 3 dias, tá? Onde eu vou ensinar vocês a tratar as disfunções pediátricas em 4 atendimentos. Conhecer e tratar as disfunções pediátricas em 4 atendimentos. Marinho falou, já fiz. Te espero lá, Marinho. Vai ser ótimo. Mais dúvida, gente? Tudo tranquilo? Dizendo, Dudu, meu bebê foi diagnosticado com torcicolo congênito e a cabeça dele está torta. Foi o torcicolo que causou isso? Então, Josiane, foi provavelmente, certo? O torcicolo, eu falei aqui no início da live, ele é o principal causador das assimetrias cranianas, certo? O bebê ele não experimenta essa variação de postura da cervical e essa postura viciosa, essa parte da cabeça sempre mantido numa mesma posição, com essa pressão excessiva aqui em uma mesma região do crânio, causa esse amassadinho na cabecinha, certo? A gente chama isso de uma plagiocefalia posicional.
Precisa tratar o torcicolo primeiro, encontrar a causa desse torcicolo, que existe diversas. Falei aqui uma das, por exemplo, que é uma disfunção lá da pelve, do sacro, que pode estar causando uma disfunção na dura mater, que é um tecido que recobre a coluna e se fixa aqui na base do crânio. Mas existe, gente, milhares de possibilidades do paciente apresentar um torcicolo congênito, a causa do torcicolo congênito. Pode ser por um problema, por exemplo, do diafragma, do grande dorsal, dos músculos suboccipitais, da cervical alta, certo? Enfim, existe muitas possibilidades aí, a gente precisa entender. Então, eu vou falar melhor sobre todas essas disfunções no nosso evento, tá? Então, quem for fisioterapeuta que está aqui me assistindo, não perde, por favor. Bruno falou, doutor, fala um pouco sobre braquicefalia. Bruno, no início da live eu até comentei um pouquinho sobre as diferenças, tá? Mas a gente pode fazer uma live específica falando sobre braquicefalia no decorrer desses dias aí. Se vocês quiserem, me dá um ok. Mas basicamente a braquicefalia, quando a gente olha para o crânio do bebê, ele perde esse formato, que teoricamente é um formato normal da cabecinha do bebê. Então a região posterior do occipital, ela é retificada. Quando a gente olha essa cabeça de lado, esse crânio de lado, a gente vai enxergar isso aqui, ó, esse crânio curto com essa região posterior retificada, certo? E um crescimento de topo da cabeça do bebê, certo? A gente vai ter essa sensação que a cabeça ela está crescendo para cima. Isso é um sinal grave, por exemplo, de tensões intracranianas, tá? Então vai acontecer isso aqui. Quando a gente olha de cima, essa cabeça ela é super larga, tá? Então, de lado ela é curta, de cima ela é larga, tá? E ela perde essa capacidade de desenvolver antero-posterior. Ela se desenvolve muito para as laterais, tá? O que isso pode ocasionar, por exemplo, futuramente para essa criança, para esse bebê? O osso occipital é o que está sendo empurrado para frente pelo contato excessivo na hora lá de dormir, certo? O bebê dorme olhando para o teto, com o narizinho olhando para o teto. Esse crânio está sendo literalmente empurrado para frente. Então ele pode empurrar os temporais também. Os temporais é onde a nossa mandíbula encaixa, tá? Então essa mandíbula ela pode ficar projetada para frente por causa dessa braquicefalia. Então, será que não é um adulto que tem que fazer uma ortognática? Que tem aquele queixão para frente? Pode ter sido nesse período, certo? Uma braquicefalia pode ocasionar isso. Joana, também eu quero que fale. É isso aí, Joana. Estou falando aqui. Wesley, paciente com 9 meses, teve encefalopatia hipóxia isquêmica, assimétrico do crânio menor que o indicado. A hoste ajudaria? Cara, pode ajudar, certo? A terapia manual, de uma forma geral, ela pode ajudar qualquer coisa. A gente coloca a mãozinha em qualquer coisa. Por quê? Porque nós não tratamos doença, nós tratamos disfunções de mobilidade no corpo. E quando a gente trata essas disfunções de mobilidade, a gente dá a capacidade desse corpo se reequilibrar. Então, um corpo mais equilibrado é um corpo que funciona melhor, tá? Então sim, a gente pode ajudar. De nada, Bruno. Foi um prazer. Gente, comenta pediatria quem quer participar lá do workshop, tá? Gratuito. Online gratuito, vão ser 3 dias. Tô montando as aulas, tá incrível. Não é por nada não, mas tá sendo a melhor aula que eu estou montando da minha vida. Josiane, doutor, como vou saber se a causa desse torcicolo tem algum exame que eu posso fazer ou o próprio fisioterapeuta consegue diagnosticar? Josiane, a gente faz uma avaliação clínica no nosso consultório, certo? Existe um exame específico que pode ser feito, que é uma ultrassom aqui do músculo econ, para a gente saber se tem nódulo de tensão aqui nessa região, tá? Mas isso é um tipo de torcicolo, certo? Que é o torcicolo propriamente dito, torcicolo congênito, descrito pela medicina.
né? Então, nesse músculo aqui que a gente chama de ECOM, ele vai ter um nódulozinho de tensão, certo? Então a gente pode fazer um ultrassom para saber se existe, beleza? Mas essa é uma das causas só do torcicolo. Como eu falei aqui para vocês, existem milhares dela, tá? Profissional que precisa ter capacidade de avaliar e tratar tudo isso, certo? Beleza? Então, o profissional que você levou, ele vai fazer testes clínicos específicos no nosso consultório para identificar se existe algum bloqueio ali naquela região, se existe uma falta de mobilidade, se existe limitação cervical aí do teu bebê, tá? Então, a gente precisa aplicar testes específicos para conseguir identificar, certo? Mais alguma dúvida? Galera, tentando ler aqui vocês. Se vocês não tiverem recebido o link para inscrição lá do evento, vocês falam comigo no direct, tá? Que a gente manda. Não sei se vai... Wesley, então, o nosso curso a gente vai abrir no final desse mês, tá? Mas antes dele a gente vai fazer esse evento, que é o workshop de fisioterapeuta referência na pediatria. Vão ser 3 aulas gratuitas. Lá eu vou te ensinar a identificar e tratar as disfunções pediátricas e 4 atendimentos, beleza? Se tu tem interesse, comenta pediatria que tu vai receber o link aí para entrar no nosso grupo lá do WhatsApp também, certinho? E lá a gente manda... Ah, perfeito. Maravilha. No final do mês, então, se preparem-se aí. Beleza, gente? Então, acho que eu falei tudo. Dando uma pequena revisada. Falei dos 3 tipos de assimetrias cranianas. Falei uma das possíveis causas aí de cada assimetria, da plagicefalia, da braquicefalia, da escafocefalia. Falei as suturas que podem estar influenciadas na plagiocefalia, por exemplo. Falei um dos raciocínios do torcicolo congênito. Reforcei aqui que existem milhares de possibilidades que fazem com que o paciente tenha um bloqueio cervical. É o nosso papel saber avaliar e tratar todas elas, certo? Falei aqui para vocês sobre o raciocínio do torcicolo e quais são as estruturas que a gente precisa tratar para conseguir gerar resultado no nosso paciente pediátrico em 4 atendimentos. Beleza? Então é isso que a gente precisa ter, é esse conhecimento específico que a gente precisa ter para a gente ter resultados incríveis no nosso consultório. Beleza? Certinho, gente? Então é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Quem tiver mais alguma dúvida, tá? A gente vai conversando. Valeu, muito obrigado pela presença de todo mundo e até semana que vem, tá? Nossa live na semana que vem vai ser na quarta-feira, certo? Tchau, tchau, abraço.